Fala galera, sejam bem-vindos, estou aqui trazendo para vocês mais um vídeo de Magic. Dessa vez um formato que eu estou bastante animado aí recentemente, né, que é justamente Pioneer. E mais especificamente a gente vai dar uma olhada nesse carinha aqui, nesse deck, né, se vale a pena ou não. De cara eu vou dizer logo que eu acho sim que vale a pena comprar esse deck em 2023, tá? Esse deck aqui é de 2021. E o intuito do vídeo é mais mostrar o deck e as atualizações que a gente precisa fazer para deixar ele mais competitivo, tá? Quais mudanças eu faria minimamente aí para valer a pena esse deck aqui, né? Então vocês vão ver mais os motivos do porquê eu acho que esse deck vale a pena. Então, sem mais enrolação, vamos lá, eu vou trocar a câmera para vocês e pra gente ver esse carinha aqui, vamos lá. Beleza, galera, já estamos aqui de volta, aqui nosso deckzinho. É uma caixa bem compacta, eu achei que era um pouquinho maior, pra falar a verdade. Ó, as cartas aqui de trás, ela mais ou menos do tamanho do meu dedo, então é bem pequenininho mesmo. Só pra vocês terem uma noção aqui com a carta de tamanho real, ó. Ela é praticamente do tamanho, né? A caixinha é do tamanho de carta mesmo, normal. Enfim, vamos lá, nosso deck, o foco dele são essas três cores, né? Mas ele tem todas as cores, né? Então, é um deck de 5 cores, né? Beleza. Então, esse produto aqui, 2021, né? Como eu tinha falado, existem 4 desses, tá? 4 decks, na verdade, né? Mas eu acredito que... Ó, aqui não tem nada. Mas eu acredito que apenas esse aqui ainda vale a pena. Os outros eu acho que estão mais desatualizados, tá? Então aqui a gente tem nossa deck box aqui, bem legal. Ela é um pouquinho brilhante, né? Um pouquinho foil, bem legal, mas bem simples também, tá? Então aqui tem as coisas que realmente interessam, né? Então aqui eu separei algumas cartinhas com double sleeve, só para vocês darem uma olhada. Ó. Aqui tem 75 cartas, tá? Tem 60 aqui, 75 aqui, simulando realmente o deck, né? O que vem. Tá? Só que aqui é com double sleeve, tá? Ele tem 2 sleeves, não é só um. E aí por isso que não vai caber, como eu estava imaginando, tá? Mas se for um sleeve só, vai caber tranquilamente. Aqui tem um deck double sleeve de 60 cartas e mesmo assim ainda sobra, tá vendo? Ainda sobra espaço, então com certeza vai caber aí com um sleeve só, beleza? Era só para mostrar aqui rapidinho para vocês. Tem gente que fica aí curioso, né? Quantas cartas cabem e tal nessas caixinhas, assim vocês conseguem ter uma noção. Então aqui a gente tem o nosso deck, né? E aqui tem um separador que é de papelão, tá? Aqui tem um panfletinho, aqui tem o nosso sideboard e aqui só um separador para as cartas não ficarem balançando, né? Então aqui a gente vem com propaganda explicando o formato, né? Os outros 4 decks que eu falei, ó. Mas esses 3 aqui eu acredito que já estejam um pouco mais desatualizados, tá? Mas se você se interessa, talvez valha a pena olhar, né? E aqui tem um posterzinho que eu achei bem legal. Seria bem legal se em todos os produtos viessem um posterzinho, né? Caso alguém queira enquadrar aí. Beleza? Mas aqui o que realmente interessa tá aqui, né? Então eu vou começar aqui com o sideboard, justamente por causa dessa primeira carta, tá? Nessa época as listas traziam Onisciência no side, mas hoje em dia todas as listas estão usando ele main deck. E a primeira alteração que eu faria logo de cara, né, que é justamente tirar ela daqui e colocar dentro do deck, né, no main deck. Então essa primeira alteração, inclusive, vocês já têm, né. Beleza, aqui um Peer into the Abyss, tudo bem. O side não tem muito o que dizer, né, você deve adaptar o seu meta, né. Então não tem muito o que fazer. Aqui é principalmente a carta que ganha a maioria dos jogos, né, para você. A ideia é você conseguir gerar muita mana e conseguir pegar ela do side para você castar e ganhar, né. Legal aqui que essa arte aqui, ela é exclusiva desse produto, ela não tinha antes desse produto ser usado, eu achei bem legal. E eu acho um pouquinho mais bonita do que a outra, mas é bem parecida, para falar a verdade. Então aqui a gente tem um dano em área, bem legal. Eu acho que esse side veio com pouco dano em área, tá? Tem 2 cartas aqui que são bem versáteis, né? Apesar de não serem mais usadas. Aqui tem uma carta para controle, né? Contra controle, muito forte contra controle. Eu gosto bastante dessa carta. Mas ele vem 3, né? Então eu tiraria uma, pelo menos,
desse side, né? Lembrando que side você tem que adaptar ao meta, mas eu acho que talvez 3 seja demais. Então você já tira ele e já tira ele. E eu colocaria mais 2 cartas de destruir várias criaturas, né? Aí tem várias, tem Language, tem aquela Path to Peril, eu acho, alguma coisa assim. Vou colocar aí na tela para vocês darem uma olhadinha, né? Aí tem várias opções, né? Aqui tem remoção pontual de criatura, aqui também. Na verdade pode ser criatura ou qualquer coisa, né? Aqui para exilar cemitério. Então o sideboard tá legal. Eu de cara só faria essas alterações assim, se fosse uma alteração rápida, né? Se você quiser saber alguma alteração rápida. Então tem 13 cartas aqui, mais essas duas, 15, né? Essa aqui iria para o main deck. Beleza, mas vamos ao que interessa, que é mais o deck mesmo, né? O deck em si. O side você tem que adaptar. Então, vamos ver aqui se eu consigo abrir. Aqui tem um lugarzinho para puxar, apesar de tá meio ruim. Vamos ver se vai aqui. Pronto. Agora sim. Beleza, então logo de cara aqui a gente vê três na verdade, Fey of Wishes, né? Que é uma carta que hoje em dia ela não está sendo mais tão usada, tá? Ó, são 3 cópias. Eu tiraria essas duas, logo de cara. Tiraria 2 cópias de Fey of Wishes. Deixaria uma no deck, uma não tem problema. De vez em quando a gente vê listas que rodam uma no deck aí, até hoje em dia, né? Então, acho que de cara sim, pode deixar, eu acho uma carta bem interessante, né? E essas duas eu tiraria justamente para colocar a Cuidadora da Esperança, que em parte ela é uma carta situacional, tá? Se o seu meta tem muita remoção, talvez ela não valha a pena, mas quando ela fica na mesa ela é muito, muito forte, principalmente se você exaure e desvira depois com Hinder Strings, né? Que a gente vai ver no deck daqui a pouco. Então eu particularmente gosto muito dessas cartas. Mesmo que você esteja jogando contra Burn, por exemplo, que consegue, em teoria, tirar ela, mas o Burn estaria gastando carta para, em vez de dar dano, né, na gente, tirar ela de campo, né? Então eu gosto muito, mas entendo que é uma carta versátil, então depende aí do seu meta, mas é a primeira sugestão e uma carta muito, muito baratinha também, né? Então eu levei isso em consideração. Beleza? Então seguindo aqui a gente tem um Mastermind Acquisition, roda tranquilamente nos decks até hoje em dia. Aqui a gente tem a segunda mudança que eu faria, vem 2 Peer into the Abyss fora do side, né? Eu deixaria só um de main deck, tá? O outro eu tiraria e colocaria um Ultimato Emergente. Eu não tô aqui com minhas cópias, mas eu vou colocar aí na tela para vocês a imagem da carta para vocês saberem. Beleza? Então essa seria a segunda mudança que eu faria. E aqui mais uma mudança, né? Ele vem com o Dig Through Time. Dig Through Time hoje em dia não está sendo mais usado, mas ainda assim é uma carta muito legal, muito forte. Então eu acho que não teria problema em deixar um e tirar o outro, tá? E aí eu colocaria a segunda cópia de Ultimato Emergente. Eu jogaria pelo menos com 2 cópias de Ultimato Emergente. É uma carta que todo deck está usando e realmente ela faz muita diferença. Ela é muito boa. Antigamente eu usava o Peer into the Abyss, só que o problema é que o Peer into the Abyss te dá muito dano, ele não vai conseguir castar as cartas de graça, né? Então o Ultimato faz esse trabalho. É uma carta muito boa, mas um Dig Through Time no deck eu acho que tá bem legal. Aqui a gente tem o nosso coração do deck, né? Que é justamente o Lotus Field, que dá nome ao deck, né? E a ideia é justamente baixar a Lotus ou no turno 2 ou no turno 3, né? 2 se a gente conseguir acelerar. Então aqui é o coração do deck, não tem muito o que dizer, joga com 4 com certeza. E joga também com 4 Tap and Stages, tá? Que a ideia é você baixar uma Lotus no turno 2 ou 3, né? E aí no turno 3 ou 4 o seguinte, você consegue copiar com o Step and Stage. Então essa é a ideia básica do deck. E a partir daí você fica desvirando os seus terrenos, né? Que você vai ter acesso a 6 manas. Beleza? Então com certeza também fica no deck. Aqui a gente tem uma Penland que é satisfatória, tá? Ela faz o trabalho dela. Hoje em dia estão usando o Botanical Sanctum, mas num primeiro momento eu deixaria exatamente essa carta. Essa carta é bem legal.
tá? E se não for algo muito competitivo assim, acho que não tem necessidade de tirar. A diferença de preço não compensa, tá? Eu acho que valeria mais a pena investir, por exemplo, no Ultimato que eu falei. 2 Temple of Mystery, também deixaria os dois tranquilamente. Aqui é o que faz acelerar, né, a nossa Lotus, né? Cartinha bem legal. É o que a gente quer baixar logo no turno 1 para conseguir baixar a Lotus um turno mais cedo, né? E aqui, como eu falei, são as cartas de desvirar, né? A gente tem essas aqui. A gente vai ver mais ao longo do vídeo, mas tem logo essa de cara aqui, que é legal por ser uma habilidade, então não pode ser anulado, tá? E de vez em quando, geralmente a gente vai querer ciclar, mas de vez em quando a gente vai querer baixar ela, talvez para dar um bloco, alguma coisa assim. De vez em quando vale a pena baixar. Beleza? Aqui é a primeira carta que desvira. Aqui a gente tem terrenos básicos, até que é muito terreno básico, tá? A gente vem com 6 florestas e 4 ilhas. Eu de cara, eu tiraria pelo menos uma floresta para colocar um Bala-Ged Recovery, tá? Porque o outro lado é basicamente uma floresta. E se a gente conseguir usar o Grazer, né? A gente vai jogar ela de... Ah, não, você não, na verdade não pode, tá? Porque ela conta a face de cima. Mas, enfim, eu acho que não faz tanta diferença ela entrar virada. Os 2 primeiros turnos você tá mais tentando focar na Lotus, então não tem tanto problema perder esses turnos, perder entre aspas esses turnos, né? Então, logo a primeira mudança de cara que eu faria era essa, trocar uma floresta por um Bala-Ged Recovery. Isso dá muita consistência pro deck, para você voltar alguma carta que você tá precisando ali mais pro meio do jogo, final de jogo, né? Isso é muito importante. Eu trocaria pelo menos uma carta, tá? Dessa. Se você puder, né, você coloca a segunda e tira mais uma floresta. Mas de cara, acho que uma resolve bastante a situação, né? Então, deixa aí com 5 florestas e 4 ilhas, beleza? Continuando aqui, a gente tem 4 Opts. Essa carta hoje em dia não está sendo usada. Na verdade, eu acho que basicamente ela nunca foi usada, né? Então, por isso eu realmente tiraria essa carta aqui. E colocaria uma carta baratinha, que foi reprintada aí recentemente, né? Que foi justamente Impulse. Então aqui, 4 cópias de Impulse, né? Eu colocaria no deck. Ela é muito superior a Opt, porque você consegue olhar 4 cartas, tá? Então, essa diferença aí é bem gritante, né? Apesar de ser 2 manas, não faz tanta diferença. No custo geralmente no turno 2 você vai, às vezes, até perder a mana para baixar a Lotus logo, né? Então, e não usar a mana. Então, Impulso é bem legal. O custo se encaixa perfeito na curva. Ela olha 4 cartas, então aqui você consegue procurar a Lotus, você consegue procurar o Tapping Stage, você consegue, se você já tem as duas, já tem o setup, você consegue procurar cartas para desvirar, consegue carta para procurar o combo. Então, muito versátil, é praticamente um tutor de 2 manas, né, nesse deck aqui. Então, essa seria a minha outra adição aí do deck, beleza? Por enquanto, essas aí. Continuando aqui mais uma carta que desvira. Aqui o Hidden Strings, certo? Essa carta é muito boa. Essa carta é praticamente o foco do deck, né? Depois de você conseguir colocar as 2 manas na mesa, né? As 2 manas não, os 2 terrenos na mesa, né? Então, aqui a gente, na verdade, vem 4 cópias, tá? Eu não sei se veio faltando algum, depois eu vou dar uma olhadinha. Mas talvez esteja colado em alguma carta, não sei. Mas era para ter vindo 4 cópias e com certeza roda 4 cópias, tá? Aqui tem a carta que vai procurar as Lotus, beleza? Isso aqui roda com certeza, fica no deck, né? A ideia, como eu disse, é... E às vezes também você procura o Tapping State, tá? Se você ainda não tem a Lotus, ok? Aqui seguindo a gente tem 4 Strategic Planning. Eu tiraria 2 dele, tá? Pelo menos. Nunca se usou muito essa carta. Na verdade se usava nessa carta na época, mas logo depois começaram a usar Shimmer of Possibility, que é melhor. Aqui você já tem essa, então eu até deixaria 2 no deck, tá? E ela pode ser interessante por causa de Dig Through Time, tá? Com um Dig Through Time dentro do deck, essa carta fica um pouquinho mais interessante. Mas realmente olhar 3 ao invés de 4 faz diferença, tá? Então
Deixaria no primeiro momento, não tem problema nenhum. Mas 2 eu tiraria logo de cara. Para colocar justamente um Dark Petition, né? Que eu acabei mostrando antes para vocês. E a segunda seria a própria Omniscience, que eu tinha falado que eu colocaria no deck, né? Então, saem essas 2 cartinhas aqui, e essas 2 poderiam até ficar. Seguindo aqui, a gente tem 4 Pour Over the Pages, né? Que é a nossa última carta de desvirar terrenos, tá? Então, essa carta é muito, muito boa. Com Lotus e Tapping Stage na mesa, você vai conseguir comprar 3, desvirar 2 lands e descartar uma. E aí, nesse processo, você fica com uma mana flutuando, tá? Então, bem legal. Praticamente, essa carta vai te dar uma mana sempre e, além disso, ainda vai te dar 2 draws, né? Então, essa carta é muito forte e é a nossa última carta de desvirar. Beleza? E aí, para uma lista final, né? Se você quiser investir nisso aí eu recomendaria algumas outras cartinhas, mais um ultimato, tá? Completando 3 ultimatos. Eu colocaria a terceira recuperação de Bala Ged. Eu acho que vale a pena, é uma carta bem boa. 22 terrenos mais as 3 recuperações de Bala Ged, tá? Eu não tiraria 3 terrenos não, mas 3 terrenos são bem legais para esse deck. Seguindo, eu colocaria mais um Dark Petition, o segundo eu acho que vale muito a pena, essa carta é muito boa. Ela basicamente estava entrando nos lugares do Dig Through Time, né? Porque além de gerar mana, né? Quando você casta de graça no ultimato, ela é um tutor, né? Então você vai procurar qualquer carta que você quiser. E aí, seguindo, tem o Behold the Beyond, também uma carta muito boa, que eu colocaria aí numa lista final, mas de cara eu não vejo tanta necessidade não. Vão ser, pelo que eu vi, assim, pelo que eu entendo pouco do deck, né? Mas dando uma olhada aí em partidas e tal, eu acredito que, sinceramente, ela faz pouca diferença. Então, seria mais por uma lista final mesmo. E por fim aqui uma cartinha um pouquinho mais cara, né? Que é o Lear, o Liar, sei lá como é que se pronuncia, mas esse cara aqui faz bastante diferença, tá? Da flashback é muito importante, e não é nem o fato de não ser anulado, mas é o fato de flashback, é uma coisa muito, muito forte. Quando você já tiver jogado 2, 3 Hidden Strings, né, e você conseguir recastar eles do cemitério, faz muita diferença. Beleza? Então, eram esses uns motivos aí, ó. Eu fiz apenas essas mudanças aí, praticamente 10 mudanças, né, 11 mudanças. E é por isso que eu realmente acho que esse deck ainda vale a pena hoje. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o like, se inscrevam e até a próxima. Tchau!